Mas, enfim, um assunto da semana, né? Para abrir essa semana. Neymar, rapaz. Menino Ney voltou à seleção brasileira, foi convocado novamente pelo técnico Dorival Júnior. Com mérito ou sem mérito? Essa já é a primeira pergunta para vocês dois, aí já vão matutando na cabeça de vocês. Convocação de Neymar foi justa? Tinha que levar o Neymar de novo? Está em condições de representar a seleção brasileira? Mas ontem o Neymar não jogou, rapaz. Era esperado ter o Neymar, era esperado, era o cara, né? O cara foi contratado 6 meses e é uma expectativa do Santos, talvez o título mais palpável que esse time tenha dentro da temporada seria o Campeonato Paulista. E na fatia do bolo, na hora do parabéns, o aniversariante foi embora, rapaz. Ô, Vila Franca, cadê o menino Ney, cara? Eu tenho para mim, já respondendo a sua pergunta em relação à seleção brasileira, que ele foi muito mais preservado para a seleção brasileira. A não ser que apareça hoje ele ter feito um exame de imagem e, não, tem uma lesão, ok, pode acontecer, mas tenho para mim que se ele, de fato, jogar na seleção, se ele permanecer por lá, é porque o que aconteceu ontem não é que ele não tenha sentido nada, ele sentiu. Está claro, senão ele iria para o jogo. Mas se não tiver no exame de imagem lesão detectada, ele acabou, olha, sentir, tem seleção, não tem condição de jogar, mas eu prefiro ficar preservado. Eu tenho para mim que essa foi o que aconteceu ontem, tá? Agora, vamos aguardar o exame de imagem. Você me perguntou, na verdade perguntou a nós, se é com justiça que ele foi convocado. Eu vou dar a minha opinião em relação a isso. Fosse eu, o treinador da seleção, e o Neymar à disposição, eu convocaria o Neymar. Porque é um jogador que pode decidir um jogo, pode decidir uma classificação, pode decidir uma Copa num lance. Vai jogar bem todos os jogos? É uma outra seleção com o Neymar em campo, né? Independente das condições dele. Qualquer que não está ruim, na minha visão, né? Ô, Vitor, o Neymar é o Neymar, né? A gente não pode descredenciar o Neymar porque a gente pode ou não concordar com tudo que ele faz fora do campo, com as atitudes e tudo mais. Mas é o Neymar. Você ter o Neymar à disposição, as pessoas, eu acho que às vezes, elas confundem muito o atleta, né, o CPF do CNPJ. Ele, enquanto CPF, ele pode fazer o que ele quiser. Essa é a minha opinião, desde que ele resolva dentro do campo. Eu sou da época do Romário. Eu sou da época de um cara que não gostava de treinar, que às vezes até faltava o treino, mas chegava no jogo e resolvia. E isso nunca foi problema. Ninguém nunca reclamou dele não treinar, porque no campo ele resolvia. Então, o torcedor, de forma geral, não ficava bravo com o Romário, porque ele resolvia. Não estou fazendo comparação, mas o Neymar, às vezes, pode ter uma atitude ou outra fora do campo que a gente pode ou não concordar, isso é de cada um, mas é o Neymar dentro do campo. Eu, se fosse o treinador da seleção e tivesse o Neymar à disposição, eu convocaria, porque ele ainda é o maior jogador brasileiro em atividade. Ele pode não estar no seu melhor momento, mas está buscando encontrar. Mas, para mim, tecnicamente falando, ele está disparado à frente dos outros. Para mim, ele é o melhor jogador brasileiro da atualidade. Rapaz. Ô, Castanha, pegando um gancho aqui do que o Vila Franca falou, o fato do Neymar estar em campo é outra parada, né? Ontem pode ter sido um pouco dessa prova, né? O Corinthians se sentiu mais à vontade de olhar para o Santos e ver que o Neymar não estava lá. Falou, opa, bom sinal para nós. Você como treinador, isso passa na cabeça de fato dos jogadores, isso vira um assunto de pré-eleição, isso vira um motivo a mais para querer dar aquele lugar, falar, aproveita que o homem não está em campo, vou mostrar o que a gente tem para fazer agora. Diga aí. E também, seguindo a mesma pergunta, né? Foi convocado merecidamente ou não? Comenta aí. Menino Ney gerando o burburinho nesse futebol brasileiro. Tava faltando um pouco disso, né, rapaz? É assim, né, Vitor? Merecido? Não. Ele não fez nada ainda no Santos para falar assim, o Neymar voltou, tem que ser convocado. Porém, eu entendo, e o que o Bruno falou, porque ele é um jogador que estava lesionado, todo mundo espera a volta dele, né, cara? Até pela liderança que ele tem dentro da seleção, e a responsabilidade também. Eu acho que ele tem que entender, e agora voltando de lesão, talvez ele possa entender, que não adianta ele pegar a bola e querer sair driblando todo mundo. Porque se ele pegar a bola, sempre vão ter 2 caras para marcar ele, porque um só ele vai passar. Então vai ter 2 caras. Que ele tem que entender que vai ter o Vinícius Júnior, que vai ter Rodrigo, que vai ter Rafinha, caras do lado dele que estão decidindo jogos aí grandes na Europa. Rafinha no Barcelona,
o Vinícius Júnior no Real Madrid, Rodrigo no Real Madrid. Então, assim, acho que do meio para frente o Brasil tem muitas opções. Para trás é que é o problema. Mas a gente vai falar na semana que vem, quando tiver jogo da seleção. Então, assim, o Neymar não jogar, óbvio, até porque ele falou muito, né? Depois do jogo contra o Santos, na semana passada na Vila, enfrentar o Corinthians, aí ele falou que não se preocupava, pode ser que os caras estão muito mais preocupados comigo. Eles têm muito se preocupar, só que ele não jogou. Os caras jogaram e ele não jogou. Então, apesar de achar que o Memphis ontem não fez uma partida muito boa, mas ele estava em campo, né? O Neymar não estava. O Caixinha até falou depois na coletiva que ele que pediu para o Neymar ir para o banco, né, para ter, mas ele não tinha condições de jogar. Ele vai tentar correr ali para poder fazer o aquecimento e não consegue. Agora, vamos ver, né? Se daqui a uma semana ele vai estar bem para jogar na seleção brasileira. Eu acho que o Santos, eu acho até que se acontecer isso, Bruno, Vitor e amigos, e não é gerando polêmica, ele pode estar machucado realmente, e aí vai desfalcar até a seleção. Tudo bem, faz parte do futebol. Agora, se poupar para a seleção, não. Aí, se isso acontecer, para mim vai ficar provado que ele escolheu voltar para o Santos, porque lá ele vai fazer o que ele quiser. E se ele fosse para qualquer outro time, ele não teria essa liberdade de fazer essas coisas. Então, vamos aguardar. Mas, de qualquer maneira, eu torço para que ele não esteja realmente com a lesão grave, que ele possa, né, estar jogando na seleção, aí que a seleção está precisando. Mas ontem ele fez muita falta, com certeza. O adversário sabe. Porque, Vitor, quando ele pega a bola, ele vai passar pela marcação dele. Então você tem que fazer uma dobra de marcação, você tem que ter uma cobertura, você tem que fazer um outro tipo de marcação. Quando você não tem um jogador desse tipo aí, é muito mais tranquilo para a marcação. Então é óbvio que ele fez falta, né? O Santos pode cair em intensidade com ele, pode cair em intensidade, mas ganha em técnico. Ele é um jogador diferente. E aqui no Brasil é o mais diferente. Então, obviamente que fez muita falta para o Santos ontem. E vamos ver agora no decorrer aí até do brasileiro, se ele vai completar os 7 jogos. Eu tenho algumas dúvidas aí perante ao Neymar aqui no futebol brasileiro ainda, Vitor. Rapaz. Ô, Vila Franca, a sensação que eu tenho em relação ao Neymar, observando o que foi feito pelo Carnaval, pelo jogo de ontem, da possível lesão ou não, estaria em objetivos diferentes? O Santos com a expectativa de ter o Neymar e o Neymar com a expectativa de estar no Santos para chegar à seleção brasileira. É como se ele chegasse à seleção e falou, beleza, conquistei meu objetivo, vou fingir. Não é fingir, né? A gente não sabe, tá, pessoal, se realmente ele está lesionado ou não. É porque quando o jogador fala que está com desconforto muscular, parece atestado médico de dor de barriga, né? E não tem como comprovar, né? Não tem como comprovar. Botou atestado, faltou o trabalho, tá com o quê? Tô com dor de barriga, não tem como comprovar, então aí virou aí o desconforto muscular. Mas a pergunta é o seguinte, estaria o Neymar e o Santos fora de sintonia nos termos de objetivo? Porque ontem seria o principal objetivo do Santos na contratação do Neymar, em ter ele numa decisão e voltar a jogar uma final de Campeonato Paulista, né? É por aí, Vitor, mas eu acho que o principal, até por uma questão de respeito ao Neymar e ao Santos e à torcida do Santos, é a gente aguardar o resultado de um exame que ele deve ter feito. Por quê? Se for detectada a lesão, como é que a gente vai dizer que ontem ele não jogou porque ele não quis ou porque ele se preservou? E a lesão, se for a lesão na posterior da coxa, que é onde ele colocou a mão, ele também não retorna a tempo de seleção, penso eu, por experiência. Lesão na posterior, mesmo que seja grau 1, ele não joga pela seleção. A gente está falando de jogos pesadíssimos contra a Argentina e Colômbia, né, que estão jogando ali, quem sabe, o melhor futebol dessas eliminatórias. Vamos aguardar? Vamos aguardar. Agora, se não houver lesão, ele pode ter... É bom que a gente diga. O fato de não ter lesão, caso seja esse o diagnóstico, não tem lesão detectada. A gente viu isso no Juninho, no Flamengo. Agora, o Juninho sentiu dor, não teve lesão detectada, eu acho que vocês lembram disso, ele fez o exame, não teve lesão, mas ficou fora um caminhão de jogos, mesmo sem ter lesão. Agora, de fato, o Neymar, ninguém duvida que ele voltou para o Brasil, porque ele queria viver um pouco mais aqui, queria estar mais perto da seleção, queria ser mais feliz aqui, até porque ele abriu mão de muito dinheiro, ninguém duvida isso. Agora, se ele tem lesão, não joga pela seleção. Se ele não tem lesão, aí a gente vai ficar à mercê de uma outra situação. Que dor foi essa que o Neymar sentiu
às vésperas, quando eu digo às vésperas, é minutos antes da partida contra o Corinthians. Porque ele pode ter sentido dores musculares e isso pode, sim, por precaução, tê-lo tirado da partida, por conta da seleção brasileira. Mas a gente vai ter que aguardar o resultado de qualquer exame. De qualquer forma, perder o Neymar, seja para o Santos, seja para a seleção, é uma grande perda, né? Rapaz, e a situação... Eu Vitor, rapidinho, eu concordo com o Bruno. Se tiver lesão que seja, que é a mais leve, são 2 semaninhas para poder começar a trabalhar com bola e voltar. E não vai dar tempo, a seleção semana que vem. Então, se ele tiver lesão, ele tá fora. E detalhe, né, Castanho? São 2 jogos pesadíssimos, né? Que é Colômbia e Argentina. Então, é um jogo onde ele volta com uma responsabilidade que o Brasil também está beirando ali. A classifica, não classifica, uma situação bem complicada, mas isso aí é assunto para semana que vem, quando chegar aí a data FIFA,